Finalmente foi revelado de uma vez como a Sukuna conseguiu cortar o Gojo e quais as condições exatas para o corte do mundo. Além disso, a gente teve uma participação incrível do Miguel, e agora, em vez de batalhas individuais, como estava sendo antes, vai todo mundo pra cima do Rei das Maldições de uma vez. Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que tá acontecendo no capítulo 255 de Jujutsu Kaisen. E bora lá, o capítulo já começa com o Miguel e o Larue consegue criar um tipo de mão gigante que salvou o Kusakabe também, e o Sukuna fala que foi por conta daquela técnica amaldiçoada que eles conseguiram salvar o Yui. Então a gente tem um flashback de quando eles foram recrutar o Miguel, e ele pergunta por que ele deveria enfrentar um oponente que talvez possa vencer o Satoru Gojo. E eles tentam convencer ele, dizendo que após a luta contra o Gojo, o Sukuna vai estar muito exausto e eles vão lá para dar o último golpe. Mesmo assim, o Miguel fala que eles estão sendo muito otimistas, e o Yuta explica que os danos causados pela super maldição que vai surgir da assimilação do Tengen provavelmente vão sair do Japão, ou seja, vão afetar outros países também. Ele até compara com um tipo de Godzilla maldição. Mas mesmo assim, o Miguel fala que ele prefere enfrentar essa coisa do que enfrentar o Sukuna, e fala que pelo bem dos irmãos dele, ele deve recusar. E até brinca dizendo que se os japoneses se importam tanto com a educação, o próprio Satoru Gojo deveria ter ido lá e se prostrar pra ele. O Yuta pergunta se o Miguel quer que ele se prostre, e o Miguel começa a brincar dizendo que o Yuta tá com raiva. Mas então o Yuta sai de perto pro Miguel e o Larue poderem conversar a sós, e o Miguel pergunta o que eles devem fazer. O Larue fala que assim como o Miguel, ele só queria que o Suguru fosse o rei. O Miguel comenta que assim como o Larue, ele seguiu o Getou, e ele já cumpriu a dívida dele por terem deixado ele escapar de Shinjuku quando ele cuidou do Yuta, então ele não tem mais a intenção de se envolver com o Japão. Mas o Larue começa a falar sobre como todos eles amavam o Suguru, e o Miguel pergunta se ele quer vingança, e o Larue fala que não, mas ele acha que eles deveriam ir lá pra de alguma forma se despedir dele. Então o Miguel acabou concordando, mas ele fala que mesmo assim ele tem uma condição, ele não vai colocar a cabeça dele tão em xeque contra o Sukuna assim, então ele só vai depois que o Gojo e o Yuta perderem, e se o Sukuna não poder usar seu domínio. Então a gente volta pro momento presente, os dois comentam que o Gojo deixou uma baita herança, já que o Sukuna não só tá sem o domínio, mas ele também tá com a técnica amaldiçoada reversa lenta, um dos braços inferiores dele tá cortado, o outro tá muito danificado para ser usado em combate, e o coração dele ainda não tá completamente recuperado. Mas então a luta finalmente começa, a gente viu o Sukuna indo na direção do Larue, que cria uma mão gigante que se parece até com a mão fantasma de Super 11 e empurra o Sukuna, esmagando ele contra a parede, mas a gente vê que o Larue recebeu um corte na mão. O Miguel chega para se aproximar, o Sukuna lança vários cortes e o Miguel começa a dançar como se fosse um tipo de breakdance, desvia dos cortes dele, se aproximando do Sukuna. O Sukuna ataca, a gente vê que ele mandou o Larue voando, mas ele criou outra daquelas mãos que impediu que ele fosse arremessado muito longe, enquanto o Miguel tenta brigar contra ele. E a gente tem a explicação da técnica amaldiçoada do Larue, que se chama Hard Catch, e ela basicamente agarra o alvo da técnica. Ele cria essa mão virtual que pode ser destruída quantas vezes forem necessárias, mas toda vez que ela sofrer um dano, o Larue recebe 1/10 desse dano, que no caso vai ser transferido para a mão original dele. O Sukuna até comenta que não é lá uma técnica amaldiçoada particularmente interessante, mas o destaque tá na técnica do Miguel, que a gente finalmente descobre qual é. Ela se chama Cântico Exorcista. A gente viu o Miguel dançando, e a explicação da técnica dele é que os batimentos do seu corpo repelem outras maldições, enquanto melhoram o fortalecimento de sua própria aptidão física, ou seja, ele fica mais forte e deixa o oponente mais fraco. A gente tem um flashback onde o Gojo explica justamente isso, dizendo que a técnica do Miguel é como se fosse um domínio, mas sem um domínio, já que aumenta a força dele e diminui a do oponente. É bem útil, mas não é tão assustadora. O Miguel até pergunta como o Gojo sabia da técnica amaldiçoada dele, e o Gojo fala que ele sabe só de olhar, e comenta que o que assusta mesmo é o corpo do Miguel, e explica que 99% dos feiticeiros são japoneses, e que para ele o mais assustador do Miguel era a estrutura óssea e muscular dele, que para o Japão era muito rara, e ele ainda pode fortalecer isso com energia amaldiçoada, que por si só já é uma ameaça. Então o Miguel pergunta se o Gojo tá rotulando ele, fala que isso é discriminação e que existem negros que não se exercitam, e comenta que ele é especial não porque é negro, mas porque ele é ele. Mas então o Gojo pede desculpas, e o Yuta faz a pergunta que todo mundo queria saber: isso seria uma ameaça pro Gojo também? E o Gojo diz que se ele e o Miguel competirem em aptidões físicas sem técnica amaldiçoada, mas com fortalecimento de energia amaldiçoada, se for em movimento linear, ele vence, mas se tratando de pontos de ataque, talvez ele perca. Ou seja, em uma disputa física, com energia, mas sem as técnicas, no caso sem o Cântico Exorcista e sem o Ilimitado. O Gojo ganha em movimento linear, o que provavelmente significa que ele é mais rápido, mas o Miguel tem uma capacidade de ataque provavelmente maior. Dá pra considerar como sendo igual ou maior. Então a gente volta pro momento presente, vê que o Miguel tá atacando o Sukuna, o Chouzou aparece por trás, tenta atacar com sangue perfurante, mas o Sukuna percebe e desvia, depois ele retruca mandando desmantelar, que acerta o Chouzou. O Itadori chega pelo teto e tenta acertar o Sukuna por cima, mas o Sukuna também bloqueia, inclusive provocando o Itadori, e a gente finalmente tem a explicação de como o Sukuna acertou o corte do Gojo. E o mangá explica pra gente que pra ativar o desmantelar que corta rasgando o mundo ou expandir o alvo da técnica, assim como para usar o Santuário Malevolente, o Sukuna precisa fazer o selo de mão do Grande Ema. Porém, antes de realizar sua transformação, para poder cortar o Gojo com apenas um
braço, porque ele tinha perdido um, o Sukuna tinha usado um pacto nele mesmo para as ativações futuras da técnica. E atualmente, para usar o corte do mundo, ele tem que fazer o selo de mão, recitar os encantamentos e em seguida definir a direção da técnica com a palma da mão. Ou seja, originalmente o Sukuna só precisava fazer aquele gesto de mão que ele usa para a expansão de domínio dele e ele poderia mandar o corte do mundo na direção que ele quisesse. Como depois do rush restrito ele estava sem um braço, ele não tinha como fazer aquilo, ele usou um pacto para naquele momento poder lançar o corte sem nenhuma condição, por isso o Gojo foi acertado, porque foi um corte sem nenhuma condição e totalmente inesperado, parecido com o que ele usou no Kusakabe, só que no caso do Gojo era um corte do mundo, e por conta desse pacto, atualmente ele tem que fazer o selo, recitar os encantamentos e ele tem que apontar com a mão onde o corte vai. Então a gente vê que o braço superior esquerdo do Sukuna foi cortado e quem fez isso foi a Maki. O Sukuna até se impressiona, já que ela tinha recebido um raio negro, e o Itadori começa a pensar que o Sukuna não vai conseguir fazer o selo de mão só com o braço superior e inferior direito, e a técnica mal alçada dele reversa não tá funcionando muito bem, então eles têm chance de vencer, ele começa a sentir esperança, mas as faíscas negras aparecem e o Sukuna acerta um raio negro no Larue, que provavelmente vai estar fora de combate agora. Então o narrador fala pra gente que o Satoru Gojo havia recuperado sua liberação de energia amaldiçoada reversa após 2 raios negros, e agora o Rei das Maldições também. Então no próximo capítulo a gente vai ter o Sukuna recuperando a cura dele e ele vai poder se regenerar melhor. Esse capítulo foi muito interessante, explicou muita coisa pra gente, não só como o Sukuna venceu o Gojo, mas também sobre as técnicas do Miguel e do Larue. E a partir do próximo capítulo a gente vai ter o Sukuna recuperando sua técnica reversa, mas pelo menos agora é um grupo maior que tá contra ele. Eu imagino que o Larue não vai mais conseguir continuar, mas ainda tem a Maki, o Miguel, o Itadori e o Chouzou. Se você quiser ficar por dentro do que vai rolar nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer análises de todos eles aqui pra você. Se quiser entender um pouco melhor do que rolou nos últimos capítulos, clica nos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.